O primeiro exemplo prático é sobre a abstração. Então, a abstração, como a gente viu, nada mais é do que uma técnica com um conceito de esconder a complexidade e expor apenas o que é necessário. E a gente está falando sobre o código. Permitir que apenas o que seja necessário, o código necessário, seja acessível. Em geral, a gente consegue fazer isso por utilizar classes abstratas e interfaces. Vamos ver como é que isso funciona? Então a gente tem um exemplo aqui. Vou organizar o código. Esse exemplo, a gente criou uma interface que se chama pagador. Essa interface, ela tem um contrato específico, que é um método de realizar pagamento, que recebe um valor para ser pago e ele não retorna nada. Daí a gente tem uma classe em TypeScript que agora ela foi marcada como abstract. O que isso significa? Qual é a diferença, primeiro, de uma classe normal para uma classe abstrata? Então, primeiramente, a grande diferença é que uma classe normal, a gente pode criar um objeto dela. E é uma classe que é abstrata, a gente não pode criar nada. Se a gente for tentar criar aqui um objeto dessa classe, usando o operador new, então a gente vai ter um erro, né? Cannot create an instance de uma classe abstrata. Então esse é a primeira diferença. Segundo, nessa classe abstrata, nós podemos ter métodos abstratos que eles não têm um corpo, ou seja, não têm uma implementação. Mas ao mesmo tempo, nós podemos criar métodos que eles não vão permitir que outros acessem o seu código. Então isso é interessante. Então a gente criou aqui uma abstração que vai ser usada, na qual nós vamos esconder complexidade importante, como por exemplo verificar o saldo e atualizar o saldo, e a implementação dessa classe abstrata vai permitir que a gente realize um pagamento. Na verdade, quem utilizar essa classe abstrata, que é um pagador base, ele vai ter que implementar os métodos abstratos, ou o que for abstrato. Então, só passando pela classe, a gente tem uma propriedade, um atributo que é o saldo, que é o que a gente vai utilizar, vai verificar e, por fim, o pagamento vai ser realizado se a pessoa tiver saldo. Se não tiver, não vai ser realizado. Então, vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, a gente vai criar agora uma classe implementando isso, ou duas subclasses. Então, eu já tenho um código aqui para facilitar, ficar mais rápido. Então, a gente criou agora uma classe que é o pagador crédito, que nesse caso estende o pagador base. Aqui é importante a gente ter o entendimento que toda vez que a gente usa uma interface e a gente quer usar aquela interface ou interface, a gente tem que usar o implements. E quando a gente está reutilizando uma classe, então a gente usa extends. Então, o extend vai então usar essa classe base, que é a nossa abstração, e na nossa implementação, você lembra que na classe abstrata, esse método realizar pagamento foi marcado como abstrato, significando que quando nós estendemos a classe base abstrata, a gente vai ter que implementar esse método, ou seja, adicionar um código para ele. Mas veja que quando a gente adiciona esse código, a gente usa um if, verifica saldo, isso quer dizer, se tiver saldo, então ele vai fazer isso aqui, ó, pagamento de o valor específico realizado no cartão de crédito. E aí ele vai atualizar o saldo. Então, até o melhor seria a gente verificar ou atualizar o saldo primeiro e depois dar a mensagem, né? Caso tenha um erro, a gente não daria a mensagem. Então, pagamento do valor tal realizado no cartão de crédito. Se por acaso, ao verificar o saldo, a pessoa não tiver o saldo, então a gente vai dar uma mensagem que o saldo foi insuficiente. Então veja, nessa implementação,
a gente está escondendo o código relacionado a verificar saldo e atualizar saldo na classe abstrata. São esses dois métodos aqui. Então, esse é o primeiro conceito, uma abstração. Aí a gente pode também fazer uma operação para um pagador usando o débito. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo ajuste. Agora ele vai ficar logicamente melhor. E agora a gente tem um pagador de débito com base aqui na classe abstrata. Nós vamos implementar o método realizar, vamos colocar o código aqui, realizar pagamento, e vamos reutilizar verificar saldo e utilizar saldo, esses dois métodos. Então, o que a gente fez? A gente criou uma classe abstrata, uma abstração, usamos ou implementamos o código aqui, e esse código ele foi escondido, né? A complexidade dele foi escondida, então essas classes aqui não precisam ter acesso ao código ou reimplementar esse código. Senão a gente teria que reimplementar o código aqui, depois repetir aqui, já que a lógica é diferente. Então, assim, a gente esconde a complexidade e reutiliza o código. Caso a gente queira, a gente pode, então, agora pagador de crédito, que vai ser igual. Isso aqui vai ter um saldo de 1.000 inicialmente. Vamos criar uma constante de pagador de débito. Vamos executar esse código, vai ser new pagador débito, que vai ter 2.000 aqui. E o que a gente vai fazer é pagador, vamos realizar pagamento de 500, de 5.000. Então, 5.000 aqui no crédito, ele não tem esse saldo, né? Quando a gente criou a classe, a gente colocou aqui. Agora, notem também, interessante, que quando a gente dá o pagador.crédito e tenta acessar os métodos disponíveis, quais são os métodos disponíveis? Somente realizar pagamento. Os métodos de verificar saldo e atualizar saldo não estão disponíveis na classe pagador débito nem pagador crédito. Por quê? Porque nós escondemos isso. Então, é uma complexidade, um método que não precisa ficar acessível. Então, essa é a abstração, um dos benefícios da abstração. Quem for usar esse objeto só vai poder realizar pagamento e não vai poder verificar saldo ou atualizar saldo. É porque a gente quis esconder isso. Então, a gente pode agora no débito, pagador de débito, realizar pagamento de 300. Se a gente rodar, aqui a gente vai compilar. Exemplo de abstração. Agora a gente vai executar a classe compilada. Então aqui no primeiro, como a gente previu, o saldo é insuficiente. E no segundo, o pagamento foi realizado com sucesso.